A ideologia, ela é justificada a partir de coisas que acontecem na infraestrutura. E o que é a infraestrutura? Ela não vem do nada, ela não vem da outra ideia. A ideia, ela é construída conforme as pessoas produzem para controlar a natureza, para que a natureza satisfaça as nossas necessidades. Porque é só o ser humano que faz isso. E essa forma de realizar o produto, por exemplo, eu corto a árvore, da árvore eu faço isso e etc. Eu estabeleço relações entre as pessoas, né? E historicamente eu vou construindo formas de produzir. E a isso nós chamamos de modo de produção. Então, no primeiro momento, nós temos a coleta, que não se produzia, não se controlava a natureza, mas mais adiante nós temos o escravismo em vários pontos do planeta, onde o modo de produção era centrado no escravo. Depois nós temos mais tarde o feudalismo, depois nós temos o capitalismo, e nós temos meios, modos de produzir que vão gerar novos valores, que nós vamos mostrar aqui. Da onde vem a justificativa para que eu tenha esta minha ideia na cabeça? Por exemplo, os árabes, eles, assim como os israelitas, não comem carne de suíno. Até hoje. Por quê? Eles tinham na base ideológica deles de que o motivo religioso, tinha lá um determinado motivo religioso, e porque os árabes, por exemplo, no caso, consideravam o porco um animal sujo. Mas de onde vem essa justificativa? Historicamente eram povos nômades. Eu pergunto para vocês, dá para criar porco em movimento? Posso criar um suíno em movimento? Andando? Ele não vai engordar, né? Ele não tem perna para caminhar, porque quanto mais ele engorda, mais difícil fica ele garantir a estrutura. Então ele não pode caminhar junto com o povo, ele é um povo nômade. Então eu vou na religiosidade para justificar que eu não devo comer o porco, porque eu não preciso criá-lo. Mas a cabra, o cabrito, a ovelha, que anda em montanha, isso sim, me acompanha. Então isso é bom. Então a economia determinando, apontando a necessidade da religiosidade encontrar uma forma de justificar por que eu não como porco. Para mim não ter a necessidade, a vontade de comer porco. Entende o mecanismo? A vaca é sagrada na Índia. Tem uma base ideológica que é um motivo religioso, é um animal sagrado, é considerado uma divindade, a vaca. Mas por que ela é considerada hoje uma divindade? Porque há 1500 anos antes de Cristo, a vaca, na Índia, que é o segundo país mais populoso do planeta, e ela não é assim agora, ela foi se construindo como um país populoso, a vaca produz tudo para aquela população. É o leite, é o adubo, é tudo. Então, se eu eliminar a vaca, e se eu transformar a vaca num animal que eu como, naturalmente, eu não tenho a sobrevivência desse povo. Então, a economia dizendo, isto é sagrado, não se deve matar a vaca porque ela produz isso. Eles tiram até produto da urina da vaca. Ou seja, hoje, estou falando hoje. Então imagina a importância da vaca em 1500 anos antes de Cristo. Então a economia, ela, na sua forma de sobrevivência da população, os aspectos econômicos vão engendrando, vão construindo justificativas meio religiosas, meio culturais, meio sei lá o que, fantasiosas, para que as pessoas garantam a reprodução econômica.
daquele jeito de viver. O bacanal em Roma, principalmente na época do Calígula, o bacanal é uma grande festa, né? Esse bacanal, ele tem uma base religiosa, ele é a comemoração, a homenagem ao deus Baco, que é o deus do vinho, isso em Roma, né? Porque na Grécia ele era chamado de Dionísio. E era feito na época da colheita da uva. O bacanal, na época de Calígula, era sexo numa sala, comida, bebida por vários dias. Todo mundo pelado. Tem até um filme, Calígula, se procurem ver. Já assistiu. É um momento importante, porque nós vamos ver uma festa que é uma festa religiosa, mas que tu olha, tu procura os aspectos religiosos, não enxerga mais, já na época de Calígula. Mas ela se baseia em quê? É que nessa época eles precisavam ter a população muito unida para garantir a colheita da uva, que era a sobrevivência econômica desses impérios, tanto grego quanto romano. A uva era a fonte da grande riqueza desses territórios, porque a uva não dava em qualquer lugar. A uva, quanto mais lugar pedregoso, né, e arenoso, é melhor para a uva. Por exemplo, no ano passado nós tivemos uma grande seca, né? Portanto, nós vamos ter a melhor safra de todos os tempos no Brasil, assim que a safra de 2020 for para as garrafas, porque foi da melhor qualidade. É um lugar seco, não choveu tanto, teve estiagem, entenderam? Então, é uma espécie de carnaval para agregar a sociedade, para estimular, para que as pessoas tenham uma grande colheita, se empenhem na colheita. Então elas trabalhavam pensando na festa. Pão e circo. Né? Em outras palavras, eu estou dizendo, eu tenho que dar alegria para o povo, para que o povo fique estimulado para produzir mais, para garantir a colheita, que é a sobrevivência. E aí vai entrando na cultura. Vai entrando na cultura, a religiosidade reforça, e isso passa a ser uma verdade perpetuada e garantindo assim o desenvolvimento econômico. Celibato dos padres. Por que padre não casa? Que diabo é isso? Tem uma justificativa religiosa? Os bens vai ficar para quem, né? Exatamente. Num ponto de vista religioso, né, o padre não casa para se dedicar à igreja. Porque aí ele não tem a família para se preocupar e ele vai se dedicar apenas aos fiéis da paróquia. Mas a questão é que, durante a Idade Média, a igreja ela acumulou uma grande quantidade de riqueza com as cruzadas para expulsar os árabes de Portugal e de Espanha, na Península Ibérica, onde os árabes ficaram apenas 600 anos. E aí essas cruzadas, elas eram para expulsar os árabes, mas também saqueá-los. E essa riqueza, esse ouro, essa prata, ia tudo para onde? Porque era uma guerra santa. Para a igreja. Ia para a igreja. Porque quanto mais eu desse para a igreja, mais eu seria feliz. Mais coisas boas iam acontecer na minha vida, quanto mais riqueza eu desse para a igreja. E a igreja foi acumulando uma grande quantidade. Se esse padre passa a casar, por herança, passaria a riqueza da igreja, porque a igreja sustentava os padres. Portanto, tudo aquilo que o padre tivesse ou ganhasse iria para os seus filhos, descendentes, e a igreja ia empobrecendo. Não é à toa que ela é um dos estados mais ricos do planeta. É pequeno, em compensação, uma grande quantidade de ouro e prata ainda nas suas igrejas, etc.